A autora Ana Maria Machado é conhecida por seus livros infantis de grande sucesso que fizeram parte na formação de muitos leitores brasileiros. Mas hoje a gente vai falar de um romance seu, na verdade um grande romance lançado no ano de 2011 de suma importância nesse momento, chamado Infâmia. O embaixador aposentado Manuel Serafim Soares de Vilhena vive com sua esposa no Rio de Janeiro, depois de ter passado por muitos países. O que ele mantém dos muitos lugares que viveu é o hábito de ter uma biblioteca com um escritório, guardando seus pertences mais importantes. É um homem muito culto, como se pode imaginar, que fala muitas línguas, e nesse momento ele enfrenta um problema de catarata. Praticamente não consegue ler nada, sua visão está turva. Nesse início de livro, ele tem a companhia constante de uma pasta de cartolina verde, que tem um título assim com uma letra inclinadinha, e esses fragmentos são papéis, contas e algumas recordações da sua filha, da sua única filha, a Cecília, que morreu com um infarto fulminante muito jovem, algum tempo antes. E uma das coisas que deixa o Manuel muito angustiado é essa questão de não conseguir acompanhar o que acontece no mundo. Ele sempre leu muitos jornais e tem seus livros favoritos, e nesse momento ele não pode mais fazer isso. Sua esposa, Ana Amélia, tenta resolver o caso, trazendo uma menina para a casa deles, a Camila, que também é de uma família de diplomatas, para ler para o seu marido algumas vezes por semana. No início ele tem um pouco de rejeição a essa ideia, né? Mas depois ele acaba se encantando com a ideia de alguém que possa ler para ele e que tenha uma voz agradável e também com quem ele possa conversar. Ele faz algum tempo, por causa de um problema no joelho, afinal de contas ele é um homem idoso, fisioterapia com um rapaz chamado Jorge. O dilema vai ser aonde a Camila vai conseguir ser encaixada, se vai ser antes ou depois dessa fisioterapia. Mas ele consegue colocá-la no horário certo e as leituras começam a fluir bem. Numa das primeiras leituras dela aparece o seu neto, o Luiz Felipe, órfão da filha que morreu, a Cecília, e começa a acompanhar essas leituras e também pegar um pedacinho da fisioterapia. Todos esses personagens vão começar a se juntar como em um tabuleiro de xadrez, formando uma trama muito interessante e super contemporânea. Aos poucos a gente começa a descobrir quem é o Jorge. Ele é filho de um funcionário público de uma pequena repartição no Rio de Janeiro, que já passou por várias direções. O seu pai é chefe do almoxerifado desse lugar, seu nome é Custódio, e ele anda muito cabisbaixo. O pai do Jorge anda muito cabisbaixo e ele começa a enxergar alguns problemas no departamento onde ele trabalha. Tudo começa com uma bobagem, com vários cartuchos de impressora a mais do que o normal sendo comprados na repartição, e aí ele nota que outros materiais têm chegado a mais e não têm sido utilizados. São valores muito elevados para uma repartição tão pequena. E também ele vê que todos os seus colegas antigos ou têm se aposentado precocemente ou têm sido transferidos para outras repartições. Ele é o único da turma original que continuou lá. E além de tudo, o seu nome apareceu numa situação muito obscura em um jornalzinho que circula internamente nesse instituto onde ele trabalha. Tudo isso tem deixado o Custódio muito inquieto e o Jorge muito interessado nessa questão do quanto a mídia pode ser imparcial ou quanto ela pode manipular. Ele escuta conversas entre o diplomata e a menina Camila e o Manuel, que é o diplomata, e ele insiste muito com a menina para que ela leia jornais diferentes para ele tentar ter uma opinião imparcial da história, para ele tentar entender a história como um todo e não como é passada. Afinal de contas, ele é um homem culto e ele tenta a vida inteira também ser um homem justo, inclusive se baseando nas suas leituras na parte da literatura.
O que acontece é que depois de um tempo, o Custódio resolve denunciar essas fraudes, esse superfaturamento de alguns produtos e de algumas notas no seu departamento. E ele consegue contato com um jornalista que é paciente do seu filho, Jorge, né, que é fisioterapeuta. Consegue dar um depoimento, explicar o que acontece, mas a grande surpresa é que isso vai parar num grande telejornal. Isso acaba sendo a chamada de um telejornal e começa a ser explorado fortemente. O que ninguém espera, o que o Custódio na sua inocência jamais poderia supor, é que ele vira o principal suspeito da corrupção do departamento, que ele acaba virando o principal suspeito de corrupção no instituto onde ele trabalha. Quando foi ele que denunciou, ele começa a ser julgado exclusivamente pela mídia, sem nenhuma prova concreta. E aí a gente vai acompanhando no livro algo que estamos acostumados a acompanhar no nosso cotidiano, de informações nem sempre imparciais, quase nunca imparciais, pessoas sendo julgadas, pessoas sendo degoladas, a opinião pública se achando muito sábia, muito inteligente, porque leu aquilo em determinada fonte confiável ou porque assistiu aquilo num jornal e depois foi replicado num outro lugar, numa revista de grande circulação, e nisso a gente tem um circo armado. Algumas pessoas têm como se fosse uma venda nos olhos, preferem acreditar que a mídia pode realmente ser a justiça, mas quando a justiça se torna a própria mídia, quando o jornalismo se torna juiz e ele exige que os juízes tomem atitudes que venham a prevalecer a felicidade do público, né, que venham a prevalecer a audiência, a gente descobre que está numa grande enrascada. E aí a Ana Maria Machado vai desvendar isso de uma maneira muito precisa, na voz desses muitos personagens que começam a entrelaçar, principalmente dando voz a esses jovens filhos do Custódio, que foi a primeira pessoa a denunciar essa suposta corrupção dentro do instituto, e as reflexões do Manuel a respeito disso. Num paralelo a isso, a morte da filha do diplomata e da sua esposa começa a ficar um pouco nebulosa, parece não ser mais tão simples quanto só um infarto. E isso a gente vai descobrindo ao longo das 300 páginas desse romance que prende da primeira até a última página. Não pode ser, seria um absurdo total. Vocês entenderam mal. Isso, na prática, é uma garantia prévia de impunidade para qualquer ato de calúnia ou difamação pela imprensa. Não sei se é para qualquer, mas para desse tipo é. E a revista sabe disso perfeitamente. Já aconteceu antes mais de uma vez. Mas os leitores não sabem. E não só acreditam no que leem, por mais mentiroso que seja, como também embarcam no mito de que um jornalista que faz isso está sendo heróico e corajoso, enfrentando bandidos em defesa do cidadão e do dinheiro do contribuinte. Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1941. Como já foi dito, é dona de uma vasta obra de literatura infantil. Tem alguns poucos, mas bons livros lançados em literatura adulta. O seu livro mais recente é Um Mapa Todo Seu, que é um romance histórico lançado em 2015 pela editora Alfaguara, que também republica toda a sua obra de ficção. Entre eles está o Alice e Ulisses, A Audácia dessa Mulher, O Tropical Sol da Liberdade, e tem um que eu adoro, mas esqueci o nome, mas tá aqui atrás, só dá uma virada, peraí. Ai, meu pescoço. E Canteiros de Saturno. Infâmia foi lançado em 2011. A sinopse em 3 palavras de Infâmia é: diplomacia, imprensa e difamação. Foi um prazer, boa leitura e até o próximo Literatório. Tchau, tchau.